Boa noite, como é que vocês todos estão? Espero que bem, espero que Deus tenha abençoado essa quinta-feira. Quinta-feira, dia 31 de outubro, finalizando o mês de outubro agora. É isso, né? Passou, foi embora. Agora a gente tem o quê? Novembro e dezembro para fazer valer a pena aí esse restinho de ano. Que vocês sempre tenham em mente que Deus não trabalha com idade. Deus não trabalha com esse é novo, esse é velho. Essa é nova, essa é velha. Isso não existe para Deus, né? Primeiro porque ele Deus, como é que fala? Ele esqueci como é que fala a palavra agora, mas é tipo timeless, ele não tem tempo, né? Então, o que que é o conceito de tempo? A gente tem um conceito de tempo baseado no nosso calendário, baseado nos horários, mas Deus não tem. Então, por isso que você vê muitas pessoas tendo 600 anos, 300 anos, viveu até cento e tanto, viveu até 200 e tantos no Antigo Testamento, como a gente está lendo. Então, Deus decide o que é uma média de vida agora, né? Ele vem refinando isso, a gente vê nas nossas leituras, a gente vê que isso vem mudando, obviamente. Cada um encara isso de uma forma, né? Eu acho que ele encara como, sei lá, não posso falar por ele, mas eu acho que é assim, a humanidade vem ficando tão problemática, né? Que ao invés de ser como naquela época, que todo mundo vivia, e passava para os descendentes, e vivia, agora Deus dá um tempo mais curto para todo mundo, e é isso. E aproveite a vida obedecendo a Ele sempre, e a gente vai ver isso no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro maravilhoso. Eu amo o livro de Eclesiastes. Ele dá uma confusão mental em algumas pessoas, ele confunde um pouco, mas com a graça de Deus e do Espírito Santo a gente vai tirar todas essas dúvidas e confusões em relação a esse livro específico, né? Mas são questões sobre o porquê fazer as coisas na vida, o porquê. Então, a certeza que a gente tem que obedecer a Deus é a melhor forma de viver essa vida, independente dela ser curta, independente dela ser longa, independente dela ser difícil, fácil, complicada, e todos nós temos nosso processo na vida e Deus vai utilizar do nosso tempo de vida da melhor forma possível. Se você abrir o seu coração, Ele vai te usar como uma ferramenta enquanto a gente está aqui, né? Então, é muito importante isso. Ok? Então vamos iniciar o capítulo 31. A gente finaliza no 35, não hoje, né? Mas o livro de Segunda Crônicas. E é isso, vamos fazer nossa oração então e agradecer Jesus Cristo, obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, obrigada porque pela honra do seu nome, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua empatia com todos nós, seu amor, nós estamos aqui, vivos, com saúde, agradecendo a possibilidade, de estarmos falando com o Senhor, né? Independente do nível de saúde que todo mundo esteja, ou que qualquer um de nós que estejamos ouvindo agora ao vivo ou depois no YouTube, independente se a pessoa está ouvindo numa cama de um hospital, ou está em casa, ou está no carro, independente da situação de cada um, estamos vivos e o Senhor nos traz até aqui nesse momento. E é isso que a gente precisa agradecer, é dar crédito e celebrar as vitórias do nosso dia, não somente focar nas coisas que ah, nos seguram, nas coisas que talvez frustrem alguns das nossas vontades, desejos ou planos, né? Então, estar vivo já é uma bênção. Estar vivo e reconhecer no Senhor, isso que é uma bênção. E nós precisamos nos fazer disponíveis para que sejamos canais, para que sejamos ferramentas nas suas mãos, Pai. Porque é o único que nós podemos de fato nos jogarmos como crianças, como a sua palavra diz, com coração de criança, porque é a nossa ingenuidade para com o Senhor, a nossa pureza para com o Senhor, a nossa vulnerabilidade para com o Senhor, a nossa confiança para com o Senhor deve ser como de uma criança, alguém que ela confia. Então, a gente agradece por esse momento. Agradecemos especialmente hoje ser o último dia do mês de outubro. O tempo anda passando mais rápido, pela pesquisa que eu venho fazendo, e o Senhor nos abençoa porque mais um mês está passando, não é menos um mês, é mais um mês.
e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, para tudo que passou no mês de outubro, todos os altos e baixos, Pai, eu peço, eu clamo nesse momento, Jesus, que o Senhor toque no coração de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo e no meu coração também, para que a gente possa aprender com os dias passados, com os dias de trás, para que possamos ter dias melhores à frente. Que a nossa diferença, que a nossa mudança, que o nosso coração, que a nossa disponibilidade em sermos lapidados pelo Senhor, em sermos incomodados pelas circunstâncias, para que a gente aprenda, para que a gente viva de acordo com a tua vontade, não a nossa, para que a gente de fato, sincronize com o que o Senhor tem para nós, que é muito, muito, muito importante. É entender, Pai, que nós precisamos estar sincronizados com o Senhor, para que a gente não tenha uma vida aleatória e sem propósito. E nós queremos ser usados como propósito. Então, esse mês de outubro, que ele tenha nos trazido muito aprendizado, independente da circunstância e situação, independente de quão difícil ou fácil para o termômetro de cada um. Que o Senhor seja exaltado nos nossos lábios, porque passamos, independente do que foi, passamos. Estamos aqui finalizando mais um mês, para a honra e a glória do seu nome. Que possamos, no mês de novembro, sermos abençoados com a sua disciplina, no amor que o Senhor tem por nós, possamos ser abençoados com oportunidades, que o Senhor nos dê um bom mês e que cada palavra que lemos, cada leitura, Senhor, seja para edificar a nossa vida, edificar o nosso caráter, edificar nosso coração, edificar nossos pensamentos, edificar, Senhor, e limpar tudo aquilo que nos faz teimoso, orgulhoso, egocêntrico, invejoso, negativo. Senhor, limpa cada um de nós em cada área específica que nós temos, na qual o Senhor é o único que pode de fato ajustar. E por isso que nós entregamos a Ti, nos jogamos nos Seus braços. E que o Senhor possa ler, escutar, ouvir, nossos corações escutar e ouvir a mesma coisa, mas nossos corações, as nossas orações, e que esse mês esteja totalmente entregue nas Suas mãos. Eu entrego o mês de todos eles, não por eles, mas com eles aqui nesse momento, entregamos o nosso mês nas Suas mãos, Senhor. Para a honra e a glória do Seu nome, que todas as nossas vitórias desse mês terão o Seu nome escrito nela, e que a gente vai fazer isso todos os dias, e mês que vem a mesma coisa, mês depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, porque é um trabalho diário a nossa fé. É um trabalho diário nosso relacionamento, é um trabalho diário nossa comunicação. E não é trabalho porque o Senhor faz difícil, é trabalho porque nós somos difíceis. Mas para a honra e a glória de Jesus Cristo, com o Espírito Santo nos guiando, que a gente possa ter essa transição sempre do nosso melhor, do nosso melhor, do nosso melhor a cada dia que entrarmos em comunhão com a Sua palavra. Senhor, nos livre dos males, todos eles, carnais e espirituais, aqueles que nós vemos e aqueles que nós não vemos, e que possamos estar fortes espiritualmente, para clamarmos o Seu nome e para passarmos por tudo aquilo que o Senhor permitiu que a gente passasse. Para a honra e glória do Seu nome, agradecemos. E essa live ela é consagrada a Ti, Jesus. Amém. Vamos lá, que o Senhor me use como canal, põe as palavras corretas nos meus lábios. Amém. Então vamos lá, gente. Que bênção, que maravilha, feliz. Estou muito feliz que a gente está aqui de volta depois de 2 dias ou 3 dias. Para quem está no YouTube não fez diferença, mas para quem está ao vivo faz diferença, né? E a gente vai iniciar agora então a nossa live. Vamos lá, Segunda Crônicas, capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as colunas sagradas e derrubaram os postes de Azer. Se vocês não lembram, a gente teve a celebração da Páscoa, né? Nós já falamos sobre isso, peraí. Que eles se reuniram, né? Que a gente teve esse momento no qual Ezequias, né? Que a gente estava falando sobre. Deixa eu achar aqui, peraí. Ezequias fez uma oração linda. Aqui, ó. A gente leu a oração de Ezequias, né? E ele fez com que o povo seguisse Deus de volta. Então, quando eles estavam lá celebrando a Páscoa, que eles já não celebravam há muito tempo,
Porque a gente acha que, não, vou orar depois, deixa que eu oro depois. Não, da semana que vem eu vou para a igreja. Não, semana que vem eu oro. Semana que vem eu faço. E aí, semana que vem eu leio a palavra. E aí vai passando, passando e passando. E quando a gente cai por si, já fomos sequestrados pelo trabalho, pelos amigos, relacionamentos pessoais, tudo nos tira a atenção. E aí, obviamente, tirando a atenção de Deus, da palavra na nossa vida, a gente acaba se distanciando. Então, isso foi acontecendo com eles na Páscoa. Nossa, mas eles não sabiam que eles sabiam, mas não cabe a nós julgarmos porque a gente faz igual se deixar. Se a gente não, por exemplo, as nossas leituras, se não tem hoje, se não tem amanhã, se não tem depois, se eu for me acostumando, e se eu não ouvir meu chamado, e se vocês não estiverem, e se foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, a gente não é mais. Então, esse comprometimento, né, é diário. A gente podia, por exemplo, ler quantos capítulos vai dar em uma semana, gente? Se a gente lê, sei lá, 2 por dia, né? Independente de quanto for, porque às vezes a gente lê um, né? Não dá para saber quanto que é especificamente, mas vamos lá, 10. A gente vai dar 10 versículos, capítulos por dia, tá bom? Tá bom. Aí o que que eu faço? Eu posso fazer tudo em um dia só, postar tudo em um dia só e a gente não se encontra na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, não é sobre fazer por fazer, é sobre a gente entender que um relacionamento ele requer cuidado, ele requer o seu relacionamento com as plantas, com as flores da sua casa, com pessoas que você conhece. São cuidados diários, com o carro que você tem, cuidados diários. E a gente cuida das coisas. Quando a gente paga por elas, principalmente, a gente não pagou pelo nosso pecado. Então, cuidar do nosso relacionamento com Jesus é uma obrigação nossa. Porque senão vai acabando e vai passando mesmo. Então aqui eles já não celebravam a Páscoa há muito tempo. E aí Ezequias foi lá e fez todo mundo, né, voltar a orar, a adorar o Senhor somente, né? E quando acabou a festa, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as colunas sagradas e derrubaram os postes de Azerá, que é a deusa Azerá. A gente já falou sobre ela aqui. Eles destruíram os santuários locais e os altares em todos os territórios de Judá e Benjamim, e Efraim e Manassés. Lembra que Efraim e Manassés foram para lá, né? Porque eles queriam se juntar e algumas das pessoas foram, né? Porque nem todos nem todos da tribo de Efraim e de Manassés foram. Alguns ridicularizaram, inclusive, né? Judá e Benjamim que estavam lá voltados ao Senhor somente. É o que muita pessoa pode fazer na sua vida: ridicularizar que você é cristão, ridicularizar que você crê na palavra, ridicularizar a palavra evangélico, ou a palavra crente, ou a palavra cristão, ou a palavra, né? O que as pessoas fazem, mas alguns de Efraim e alguns de Manassés ainda assim foram, né? Então eles estavam lá e eles foram em todos os territórios e destruíram os santuários locais. O que que essa destruição causa? O que que significa ela espiritualmente falando? É uma reforma, é uma limpeza, é uma purificação espiritual que está acontecendo. Quando eles tiram todos esses postes e colunas e altares e imagens de, né, e tudo mais, eles estão fazendo uma purificação espiritual. Por que que é espiritual? Tá, é porque quando tá lá na frente dos deuses, da deusa, por exemplo, Azerá, dos postes e tudo mais, o que que significa? Adoração é para aquela pessoa. E se a adoração é para aquela pessoa, aquela imagem, sei lá, se é uma pessoa, não sei o que que é, mas independente do que for, tá ali na frente, é o espiritual que está se conectando, né? O emocional que está se conectando. Então, depois de destruírem tudo, voltaram para suas casas, cada um para sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, nas festas da lua nova e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém
que desse aos sacerdotes e aos levitas porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor. Por isso que você precisa entender que você é santo, porque você é dedicado ao Senhor, separado à parte para o Senhor, do mundo. O seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. O que é legal? Porque quando a gente está vendo aqui, eles têm uma fidelidade dos dízimos, das ofertas. Dízimo e oferta são duas coisas completamente separadas. Dízimos foi escrito e dado como lei somente para os israelitas. Somente para os israelitas. Oferta é tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, é tudo aquilo que nós sabemos que é dado de coração. Você não está mais debaixo da lei. Então, quando uma doutrina diz que você tem que dar o seu dízimo, você está obedecendo uma lei que, primeiro, não foi sua e, segundo, que você não vive debaixo dela. Agora, aquele que vive com o Espírito Santo, aquele que participa de alguma comunidade, aquele, né, alguma pessoa que tenha um relacionamento, né, com os seus irmãos em fé, naturalmente vai sentir a vontade de quê? Ofertar, ok? Então, alguns perguntam sobre isso algumas vezes, e a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas, por enquanto, inclusive quando Jesus fala sobre essa parte, mas da oferta de duas pessoas que estavam entrando no templo, e um deu tudo, 10% só do que tinha, e a outra, que foi uma viúva, ela deu tudo que ela tinha, né? Mas a gente vai falar sobre tudo que ela tinha, especificamente mais lá na frente. Mas enfim, então, Ezequias ele incentivou o povo, né, a dizimar, a trazer as ofertas. O que significa isso? Uma volta à obediência e reconhecer que tudo pertence a Deus. Mas tá, a igreja X mandou dar tudo, mas tudo que Deus quer é o seu coração. Ponto, porque não está debaixo de lei. Seu coração, quer dizer, duas leis somente, né? Mas o seu coração. Tudo que vier do seu coração, Deus é o único que tem acesso às suas intenções. Então, você vai doar com a sua intenção. Se você tiver 1% do que você tem e você doar, Deus vai ter no seu coração, com a sua intenção de ajudar, ele vai receber com todo bom grado. Se você der com raiva, ai, só tenho isso, ai, não vou dar isso, não, porque eu quero fazer outra coisa amanhã, amanhã eu quero sair, quero. Dependendo da sua intenção, não oferte. Eu já falei isso algumas vezes nas outras lives que eu já tive anos atrás, né? Se você não quer dar, não dê, porque a nossa oferta ela não é baseada em você ser obrigado a fazer algo por Deus, obrigada a fazer algo forçada ou forçado. Não faça. Prepara seu coração, purifica o seu coração e entrega a Deus a oferta que tiver nele, porque Deus não conta ouro. Deus conta o que você vai fazer no seu coração com o ouro que Ele te deu. Então, isso é bom. Tem várias parábolas que nós vamos falar sobre isso, mas as parábolas, elas estão concentradas, obviamente, no Espírito Santo, ó, no Novo Testamento, no Espírito Santo. E todas as parábolas, elas se referem a Deus, a Jesus e a sua igreja, né? O seu povo, a sua igreja. O seu povo israelita e a sua igreja também. Então, todas as parábolas é Deus nas parábolas e Jesus e relacionamento com Ele. Quando você vê uma parábola que diz e o dono do campo, está falando de Deus. E aí os seus servos, nós. E aí sempre as parábolas elas têm um significado completamente para nós. Mas a gente vai ler isso mais lá na frente.
Então, o que que a gente vê aqui? Que Ezequias, né, com essa liderança que ele tem, que nós já falamos sobre isso, ele incentivou o povo a dizimar, trazer as ofertas, o que mostra a obediência e reconhecer que tudo pertence a Deus. Então não é, não, vou ficar cada vez que eu tiver mais, é cada vez que eu vou ter mais, eu vou ter mais, eu vou ter mais. Ali não, se Deus me deu, Ele sabe do meu coração, Ele vai me louvar. E aqui é o que a gente vê. Eles louvaram, abençoaram, tudo mais, né? O Senhor, Israel e tudo mais. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. E o sumo sacerdote, Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. Isso aqui é o que ele está explicando sobre as ofertas que foram levadas a eles. Então Deus, ele abençoa a ajuda em que você puder dar. Tem pessoas que se sentem mal. Eu falei com uma dessas pessoas, olha que loucura. Inclusive hoje, umas 2 horas atrás, a pessoa estava no telefone falando sobre a oferta. Essa pessoa se sentiu muito mal porque é, essa pessoa não conseguiu doar 10% especificamente, né? Doar não, né? Porque se é 10% é como se fosse uma obrigação. Então você não doa, você está pagando por algo. Então, a pessoa estava explicando que não conseguia, e aí a gente falou só sobre dízimo por um bom tempo. Então, é importante entender a diferença. Eu não vou entrar muito no assunto agora, porque a gente vai falar mais lá na frente sobre. Mas é importante tocar um pouco no assunto, porque é o que o Espírito Santo me guia de fazer. Mas, se você tiver alguma dúvida, mande, pergunta, mande. Pode ser no YouTube, pode ser. é, Aqui na live, nas mensagens, onde quer que seja, né? E se você não quiser se expor no YouTube, alguma coisa assim, eu posso colocar um e-mail lá também, que eu até cheguei a pensar nisso uma vez, mas vou colocar um e-mail na qual as pessoas podem mandar perguntas. E pode ser anônimo, não precisa falar quem é especificamente, mas seria interessante para você, quando tiver dúvidas sobre coisas, né, da palavra de Deus, na qual o Senhor possa me abençoar para te explicar, obviamente, também vale, tá bom? Ezequias ordenou que preparassem despesas no templo do Senhor e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições. O que que você lê quando você lê recolheram fielmente? No meu ponto de vista, vindo do meu entendimento, vindo do que o Espírito Santo me ensina, né? Do meu entendimento, não, do que o Espírito Santo me ensina, me manda, recolheram fielmente as contribuições. O que que significa ser fiel com as contribuições? Não roubar, não pegar o que não é deles, porque tudo que entra para uma igreja, tenham certeza absoluta, é para a obra de Deus. Pagar os funcionários, também para a obra de Deus, não tem problema. Agora, fielmente, aquele que tenta quebrar a fidelidade, aquele que tenta ter mais dinheiro, aquele que tenta, ele é tentado, tentado pelo dono do dinheiro. Quem é o dono das riquezas? Dono não, né? Como é que fala? O que gerencia, que é tudo de Deus, é o diabo. Então, muitas pessoas, elas vendo aquela quantidade de dinheiro, elas não recolhem fielmente. Elas são desleais, elas são gananciosas, elas são apresentadas a tentações, elas pegam para elas. E é isso, tantos escândalos que nós vemos por aí em algumas religiões, né? Em algumas instituições. Então, os dízimos e os presentes, porque isso aqui esclarece muita coisa. Tem muita gente que não gosta de doar para a igreja. Fala, não, para quê? Para a pessoa roubar? Para quê? Para fulano roubar? Para quê? Veja, todas elas vão dar conta para Deus. Acredite,
Então Deus deixou bem aqui, ó, um versículo tão assim despercebido, bem escondido numa nuvem assim, e o Espírito Santo revela pra gente. Então, para você que é líder espiritual, para você que tem uma igreja, para você que conhece alguém que tem, para você que está aprendendo sobre isso, para você que tem dúvidas sobre isso, para você que rejeita esses líderes espirituais ou coisas de igreja assim, então recolheram fielmente. E quando vai contra isso, não está servindo ao templo do Senhor, à casa do Senhor. O levita Conanias, e Deus não tem nada a ver com isso. Que ele não tenta as pessoas com dinheiro. Deus não tenta, ele não é tentador de nada. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e Simei, seu irmão, era o auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Esmaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado no templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, aguarda no portão da porta leste. Desculpa, do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus. A sua vontade de doar foi feita, é uma oferta voluntária. Por que que ele está falando aqui, tá? É sobre oferta voluntária, porque o dízimo não é oferta voluntária. Dízimo são para os israelitas pagarem 10%, a 10 da porção, né? 10% da primeira, ou seja, 10% da porção de tudo o que eles têm. Não é para dar depois, não é para 10. Então, por isso que está escrito aqui, oferta voluntária, ok? Distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamin, Jesua, Semaías, Amarias e Zecanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade de. Novamente, Deus bate aqui na tecla. Com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus parentes. Olha como Deus é. Ele é tão inteligente que ele está dizendo aqui, ó. Porque se ele tira essa palavra com toda a fidelidade, presta atenção nisso. Se ele tira com toda a fidelidade da Bíblia, e a gente lê assim, seria nas cidades sacerdotes, aos seus parentes sacerdotes, de acordo com seus turnos, tanto os idosos quanto os jovens. As pessoas perguntariam, não, peraí, então, sob o comando estava não sei o quê, mas e aí, como assim? Pode pagar quanto quiser para cada um da família, porque era parente? Não, porque só sacerdote podia servir o Senhor especificamente. E aqui, o que ele está dizendo aqui, com toda a fidelidade distribuíam ofertas. Então, eles pagavam aos sacerdotes o que era fielmente distribuído do que eles receberam. Então, eles não tinham, eu vou pegar mais para mim, eu vou dar mais para aquela pessoa. Não, vou botar o meu salário X, Y, Z, porque eu guardo a porta X, porque eu faço isso, porque eu faço. Era fielmente distribuído para o Senhor, né? No caso, para quem trabalhava para o Senhor. Então, como Deus ele é tão assim, né, delicado que às vezes passa despercebido, com toda fidelidade. Porque se eu tenho alguém que vai ler a palavra de Deus e vai dizer assim, não, mas eles naquela época eles davam, hein? O comando, por exemplo, sob o comando dele, as ofertas todas eram distribuídas para aqueles que serviam a Deus. Aí você que não, você, para a pessoa, né? Qualquer um de nós que não conhece a palavra, você que não conhece, ele vai dizer assim, aí você vai pensar, então está escrito na Bíblia, é verdade. Aí se lê rápido assim, ó, com toda a fidelidade distribuíram ofertas aos parentes, tá vendo? Eles distribuíram a todos. Passa despercebido, mas quando o Espírito Santo está iluminando você, nas suas leituras, no seu estudo, para que você não fique debaixo do escuro, ou dependendo da explicação de um líder que pode te manipular psicologicamente, mentalmente, Deus clareia para nós na palavra. Então, com toda a fidelidade, distribuíam as ofertas aos seus parentes sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos
de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar as suas várias tarefas diárias de acordo com seus turnos e responsabilidades. Porque o Senhor, ele é honesto com o dinheiro. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo as famílias, os dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com seus turnos e responsabilidades. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres, os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagens ao redor da sua cidade, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a cada homem entre os sacerdotes e a todos que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que fez Ezequias, desculpa, foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom, justo e verdadeiro diante do Senhor. Então tá aqui um capítulo que pode tirar essa nhaca que as pessoas têm em relação a dízimo, em relação à oferta, em relação a líder X, igreja X, líder X da capela X, que tem problemas com dinheiro, e muitas têm. Muitas pessoas têm. Você fala, por conta ah, de tantos, né? Não vou falar doces, mas eu vou falar de tantos escândalos envolvendo dinheiro na igreja, especificamente, né? Tá aqui um capítulo que mostra, que fala com você e te diz, olha, é assim que deveria funcionar. E você vai encontrar alguns lugares que sim, poderia funcionar e que funcionam dessa forma. Você vai encontrar pessoas na qual vai ser fiel a Deus. Você só não vai saber qual, mas você vai encontrar. Então, isso está nas mãos de Deus. Mas todo aquele líder do povo de Deus, não importa quantas pessoas, eles precisam ler a palavra de Deus e seguir fielmente, porque Deus não gosta de ter o seu nome envolvido com o que não é justo, o que não é bom e o que não é verdadeiro. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou a Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, ele prosperou. Então, se não for fazer de coração para Deus, não faça. Não faça porque Deus quer o seu coração mais do que o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Ele não quer nada a não ser isso. Então, entendamos, né, e que a gente possa ser levado pelo Espírito Santo a termos o discernimento do que podemos e o que não podemos fazer pela palavra de Deus e não sermos enganados, né? Para a honra do Senhor. A gente finaliza aqui hoje, porque já deu um horário, mas a gente volta, se Deus quiser, amanhã para o capítulo 32 e 33. Aí depois a gente faz 34, 35 e acaba. Então, provavelmente na segunda-feira, se assim Deus quiser. Aí a gente acaba Crônicas, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Amo vocês. Feliz de estar de volta. E feliz que estamos todos de volta. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Último dia da semana, porque a semana já passou muito rápido para leitura de 32, 33, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom descanso.